Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula é a número 7, objetos de conhecimento, placas tectônicas, deriva continental, fenômenos naturais e impactos ambientais. O detalhamento do objeto é teoria das placas tectônicas. Então, vamos começar? Olá, olha aqui que ambiente inóspito esse e ao mesmo tempo lindo, né? Nossa, tá frio aqui, mas deixa eu me agitar um pouquinho. Vamos lá começar, que a aula tá bem interessante. Trago aqui para vocês uma imagem muito importante que ela vai se repetir ao longo das aulas com o passar do nosso tempo aqui juntos, para que vocês entendam um pouquinho dessa formação rochosa que fica ao fundo aqui da nossa aula. Então, vamos começar aí sobre um conteúdo bem interessante, que é uma verdadeira aventura nas profundezas da Terra. Desvendando os segredos das placas tectônicas, isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as placas tectônicas através de uma teoria que é uma das mais aceitas atualmente. Mergulhe comigo em uma jornada épica para o centro da Terra e descubra um mundo fascinante de placas gigantes em constante movimento. Então, trago para vocês aí a teoria das placas tectônicas, que é uma das ideias mais revolucionárias da história da geologia. Ela oferece uma visão fascinante sobre como a crosta terrestre é dinâmica e está em constante movimento. Vamos explorar seu conceito, sua importância na formação do relevo, seu impacto nas ciências, bem como sua influência nos setores socioeconômicos e culturais, porque eu não paro de trazer aí a importância de se estudar os conceitos que nós trazemos para vocês dentro das ciências. Vamos começar aí falando sobre a placa tectônica em si, o seu conceito propriamente dito. As placas, a teoria das placas tectônicas, postula que a litosfera da Terra, que é a camada mais rígida, né, a camada rígida superior, que inclui a crosta terrestre e a porção superior do manto, é dividida em placas que flutuam. Isso mesmo, flutuam sobre o magma subjacente. Essas placas não são estáticas, mas se movem lentamente ao longo do tempo em resposta às forças internas da Terra, como o calor do núcleo e as correntes de convecção. Então, para que a gente possa ilustrar melhor esse conceito, eu trago para vocês uma imagem bem didática, né, sobre as placas tectônicas, né? Quem ainda não entendeu como é que é essa formação e como ela se apresenta no nosso planeta, mostro aqui para vocês. Imaginem a crosta terrestre como um enorme quebra-cabeça, formado por peças gigantescas, que são as placas tectônicas. Essas peças, feitas em rochas rígidas, flutuam sobre o manto terrestre como se estivessem em um mar viscoso de magma quente. Incrível, né? Então, através desse esquema didático que vocês estão vendo aí, que representa o nosso planeta Terra, né, esférico ligeiramente achatado nos polos, nós temos aí, ao fundo dos continentes que estão representados na cor verde, aparecem divisões entre eles na cor vermelha. Né? Eu vou apontar aqui para vocês visualizarem melhor. Essas divisões aí, elas estão representadas e assinaladas aqui na nossa legenda como os limites das placas tectônicas. Então, através desse limite, você consegue ter uma dimensão do tamanho que essa placa é. Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. A placa seria toda essa área aqui, olha. Uma delas que eu estou destacando aqui para vocês, tá bom?
São duas placas, né? A placa do Pacífico e a placa de Fuca, que estão fundidas aí, tornando possível o mesmo movimento, né? Que diverge para a área lateral do nosso mapa, que está sendo mostrado aí pela imagem didática, para que vocês possam entender melhor. Mas calma, essa divisão ainda vai ser melhor detalhada para vocês. Mas sim, essas placas estão num movimento sem parar, isso mesmo. Então, para que a gente entenda melhor, vou explicar com mais detalhes para vocês. As placas tectônicas não ficam quietas, elas se movem em diferentes direções, como a gente viu no mapa, colidindo, se afastando ou deslizando uma ao lado da outra. Essa dança incessante das placas, ela é responsável por moldar o relevo da Terra, criando as montanhas, os vulcões e também as fossas oceânicas e muito mais. Quero uma atenção de vocês agora para a gente assistir um VT explicando resumidamente esse conceito e depois a gente vai detalhar mais. No coração da Terra, uma dança incessante se desenrola. As placas tectônicas, gigantescas peças de rochas, nunca param de se mover. Em alguns lugares, as placas se chocam com força, formando montanhas altíssimas, como os Andes e o Himalaia. É como se a Terra estivesse construindo suas próprias catedrais rochosas. Em outros lugares, as placas se afastam, abrindo fendas na crosta terrestre. Nesses pontos, o magma quente do manto sobe à superfície, criando vulcões que cospem lava, cinzas e gases quentes, um verdadeiro show de fogo e fúria. Quando as placas se raspam ou se encaixam bruscamente, liberam uma enorme quantidade de energia, causando terremotos. O chão treme, as casas balançam e a vida na Terra é agitada por essa força poderosa. Essa dança incessante das placas tectônicas é a responsável por moldar o relevo da Terra, criando paisagens incríveis e influenciando a vida no planeta. Uma aventura épica que se desenrola bem debaixo dos nossos pés. Como eu falei para vocês, as placas em constante movimento, incrível, né? Mas não passa tão perceptível por nós, a não ser por alguns eventos que a gente vai exemplificar mais adiante. Então, entendam que existem 3 tipos principais de limites entre as placas tectônicas. Toda vez que elas vão se esbarrar, eles vão gerar um determinado movimento. Nós vamos ilustrar um pouquinho aqui para vocês. O primeiro limite, ele é chamado de divergente. Isso mesmo, ele lembra um pouco a palavra divergente, que significa indo em lados opostos, como aparece aí na nossa imagem didática, bem ilustrada, né? Nós temos 2 placas divergindo, olha a setinha aí mostrando cada uma indo para um lado oposto. Isso quer dizer que as placas se afastam uma da outra, criando novos fundos oceânicos e também vulcões. Mas também nós temos os limites chamados de transformantes, né? Onde as placas deslizam uma ao lado da outra, causando os tremores, os terremotos. E para ilustrar, nós temos aqui a nossa imagem didática, né? Dizendo que cada uma está indo se esbarrando na outra e deslizando, tá bom? E nós temos um outro limite chamado de convergente. Como o nome diz, elas convergem, ou seja, elas tendem a se encontrar, onde as placas colidem, resultando em uma subdução, onde uma placa é empurrada sob a outra. Esse é o fenômeno da subdução, ou em zonas de dobramento e falhas, fazendo também com que ocorra algumas vezes a formação aqui de vulcões, por conta desse desdobramento, né, dessa falha. E observem que nós temos aí uma placa empurrando a outra, né, para cima, tornando possível aí a formação de, por exemplo, algumas
cordilheiras, que são cadeias de montanhas. Então, nós vimos aí 3 formas de se classificar os limites entre as placas tectônicas. Interessante até aqui, né? Eu sei que é muita informação, né? Mas a gente conseguiu ver um pouquinho lá no vídeo, a gente está vendo passo a passo aqui dessas informações ao longo da nossa aula e eu vou te explicar qual é a importância de se entender um pouquinho sobre esse movimento, essa verdadeira dança que acontece abaixo dos nossos pés, né? Uma curiosidade bem interessante que eu falei para vocês em relação ao limite que converge é a formação das cadeias. Então, trago para vocês aí uma curiosidade bem interessante. Quando as placas se chocam, como eu havia comentado antes, elas empurram umas às outras para cima, formando picos altíssimos, como acontece com os Andes, né, e o Himalaia. Então, essas são as cordilheiras mais famosas, viu, do mundo. É como se a Terra estivesse construindo suas próprias catedrais rochosas. E ao fundo aí, no nosso esquema, no cantinho da tela, mais uma vez trago a imagem da Cordilheira dos Andes, onde a gente começou a nossa aula hoje, que é considerada o maior conjunto contínuo de montanhas do globo terrestre. Olha só que curiosidade interessante que surgiu a partir da convergência de placas tectônicas. E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre a Cordilheira dos Andes, trago aí para vocês um esquema didático que mostra essa convergência, mais uma vez, ampliada. E repito para vocês aí essa imagem didática do globo terrestre para mostrar para vocês onde está exatamente essa placa, né, que está em destaque em cor amarelo aqui, olha. Né, a placa de Nazca, que está empurrando, né, para baixo, está empurrando para cima, na verdade, a placa sul-americana, formando a cordilheira nessa região que está em destaque em amarelo. Olha só que interessante, bem aqui na América do Sul, bem ao lado do Brasil. Olha só que coisa interessante a gente imaginar que tem uma paisagem maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora, que é a formação da Cordilheira dos Andes. Isso mesmo, eu falei a palavra formação, porque enquanto as placas estão em movimento, essa cadeia ainda está em formação. Então vamos para uma outra curiosidade que eu trago, que desencadeia através do estudo das placas tectônicas, que é a formação de vulcões. Em alguns lugares, as placas se afastam, abrindo fendas, né, quando acontece a questão da divergência. Lembrem-se do limite entre uma placa e outra. Fendas na crosta terrestre. Nesses pontos, o magma quente do manto vai subir, né, à superfície, criando vulcões que cospem lava. Né? Cuspir no sentido figurado, tá, gente? Ela é impulsionada para fora através de uma pressão muito grande pelo movimento das placas e pela formação dos gases, pelo desprendimento desses gases. Temos cinzas e gases quentes saindo também. Um verdadeiro show de fúria e fogo. Né? Não é no sentido positivo, porque quem está perto, as comunidades que estão nessa proximidade, quando tem a oportunidade de presenciar esse fenômeno, se ele for muito grande, ele pode acarretar aí algumas consequências não boas para essa comunidade, tá, gente? A gente vai vendo aí, ao longo das nossas aulas, a importância do estudo justamente para a gente se preparar quando uma comunidade está próximo dessas atividades, tá bom? E para a gente dar continuidade aí às nossas curiosidades, nós temos mais outros assuntos bem interessantes, né? E como estamos falando aí dos vulcões fumegantes, né? Temos aí o exemplo de um bem pertinho de nós. Atualizo aqui para vocês um mapa que está mostrando o esquema de parte da região norte, fazendo limite com alguns países da América do Sul. E eu quero que vocês olhem em destaque aqui essa região que eu estou circulando aqui, no número 2, e vou mostrar para vocês o significado de algumas informações desse mapa. Primeiro,
Aqui fica a capital do Amazonas, né, Manaus. Né? Seguindo aqui, subindo esse rio, que é o Rio Solimões, nós temos uma região aqui, que eu estou circulando para vocês, que em destaque ficam alguns municípios, inclusive de tríplice fronteira, né, que é o município de Tabatinga, e a partir dele até o ponto 2, né, nós temos aí, viajando de avião, mais ou menos 5 horas e 7 minutos de voo, até chegar a essa região, para que vocês entendam como é que é essa questão espacial do distanciamento da gente até o vulcão mais próximo que eu trouxe para vocês como exemplo, né, que é esse vulcão da Colômbia. Pelo mapa parece que é bem pertinho, né, gente? Mas sim, e ele é um vulcão ativo, tá? Só por curiosidade para vocês, mas ainda bem que ele está quietinho lá na dele, ele não está funcionando de forma que possa causar algum alvoroço, mas ele é sim um vulcão ativo e eu trouxe ele aí como uma curiosidade para vocês. Existem outros também na Colômbia e na Cordilheira dos Andes, tá bom? Por falar ainda de terremotos, né, terremotos tremorosos, também trago uma outra curiosidade para vocês, né? Quando as placas se raspam ou se encaixam bruscamente, liberam uma enorme quantidade de energia, causando terremotos. O chão vai tremer, as casas balançam e a vida na Terra é agitada por essa força poderosa. Aí eu trago aí uma imagem que ilustra mais ou menos o que é esse fenômeno e o que ele pode causar como consequência, né? O mais violento de que se tem registro aconteceu aí no Chile em 1960, com a 9,5 de magnitude na escala Richter, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, esse é o registro do terremoto mais forte que nós temos aí na nossa história, trazendo como curiosidade para a nossa aula, tá bom, gente? Até aqui parece que os fenômenos causam um pouquinho de medo para a gente, né? Se você principalmente estiver por perto. Mas, e o Brasil? Como é que ele fica aí nessa situação em relação ao movimento das tectônicas de placas, né? Vamos entender um pouquinho aqui, só uma curiosidade para vocês. No Brasil, tem um registro aí bem recente, né, no ano de 2024, onde eu fiz um recorte para vocês aí de um registro do MME. Ministério é um ministério daqui mesmo da nossa agência governamental do nosso país, e esse registro ele foi feito no interior do Acre, né, o registro de um terremoto de magnitude de 6,6 graus na escala Richter, registrado na noite desse sábado aí, onde foi feito o recorte do noticiário. Bem, para vocês terem uma ideia, 6,6, se fosse na superfície, todos nós sentiríamos daqui. Só que esse registro também tem uma outra informação. Foi muito abaixo da superfície da Terra, tornando quase que imperceptível para nós. Ainda bem, né? A gente não tomou esse susto. Mas, para vocês terem uma ideia como acontecem abalos sísmicos que a gente não percebe ainda assim. Estudos e monitoramentos ajudam muito a prever esses fenômenos. Para desvendar os segredos dessa dança incessante, cientistas e pesquisadores criaram diversos objetos, ferramentas e tecnologias que permitem monitorar o movimento tectônico e suas implicações geológicas. Um desses instrumentos que eu trago para vocês aí são os sismógrafos, isso mesmo, que são instrumentos essenciais para detectar e registrar terremotos. Funcionam como sensores que captam as vibrações do solo causadas pelas ondas sísmicas, permitindo aos cientistas determinarem a magnitude, a localização e profundidade do evento. No esquema superior, aí na sua tela, nós temos a imagem de um aparelho de um dos modelos de sismógrafos que podem registrar esses dados de abalos sísmicos, né? Mas junto com eles e com os adventos
da tecnologia, nós temos aí a ajuda de outros equipamentos. Através da análise dos dados sismógrafos, é possível identificar padrões de movimento das placas tectônicas, né? Áreas de maior risco sísmico e até mesmo prever terremotos com mais precisão. E aí é utilizado, agregado ao sismógrafo, esses aparelhos, esses equipamentos e até aplicativos, né, para ajudar na precisão da leitura, para a gente tentar entender como acontece esse movimento e prevenir, né, possivelmente de catástrofes que possam ocorrer. Tá bom, gente? É bem interessante o estudo dos cientistas, isso aí está em constante aprimoramento, uma vez que as placas estão em constante movimento, então a gente tem a necessidade de entender um pouquinho sobre esses movimentos e em outros campos das ciências, como os estudos geológicos, também se aprofundam bastante nos abalos sísmicos. A análise de rochas, por exemplo, minerais e fósseis, fornece informações valiosas sobre a história geológica de uma região e o movimento das placas tectônicas no passado. Inclusive, estudos geológicos estão relacionados a uma profissão, né? A um profissional que é o geólogo. Mas não é só ele que vai fazer uso dessas informações, né? Além de nós, das ciências da natureza. Nós temos aí os engenheiros, de modo geral, engenheiro civil. Então, existe uma importância muito grande desse estudo para você entender aonde, por exemplo, construir determinada obra, determinado edifício, né? Através de técnicas, os geólogos podem determinar a idade das rochas, a origem dos materiais e os processos geológicos que moldaram a região. E aí trago aí um esqueminha no cantinho superior da tela, de um profissional da geologia fazendo estudo de uma rocha usando alguns instrumentos, como uma lupa, né, uma lupa manual e uma lupa eletrônica, né, que tem uma precisão um pouquinho menor do que um microscópio. E qual é a importância, né, nas ciências, nas outras ciências, quando se estuda a tectônica de placas, né? Essa teoria interessante que eu estou trazendo para vocês aí na nossa aula. A teoria das placas tectônicas, ela é a chave para entendermos a história geológica da Terra, a formação dos continentes e oceanos, a origem dos terremotos e vulcões e até mesmo as mudanças climáticas. Isso mesmo, um verdadeiro baú de tesouros para os cientistas. E temos aí, como é que eu posso falar, uma relação importante com a sociedade e com o meio, que eu trago aqui algumas curiosidades para vocês. Existe um impacto social? Sim, né? As placas tectônicas, elas vão influenciar em diversos setores na nossa vida, né? Vou trazer alguns exemplos para vocês, como construção civil. Os engenheiros, que eu falei para vocês que se beneficiam desses estudos, precisam levar em conta os riscos de terremotos e vulcões ao construir casas e edifícios, principalmente nas proximidades desses locais onde é possível acontecer um abalo sísmico, tá bom? Também temos aí a exploração de recursos minerais feitas por determinados profissionais desta área, né? Muitos dos minerais que usamos, como o ouro, o cobre, o ferro, são encontrados em áreas de grande atividade tectônica, tá? E na agricultura, é um outro setor que vai se beneficiar também com esse estudo. A fertilidade do solo pode ser afetada pela atividade tectônica, influenciando a produção agrícola. Sim, porque, só com uma curiosidade que eu trago para vocês, quando acontece uma atividade vulcânica, por exemplo, que há uma deposição de material que é a lava, com o passar do tempo, ela vai sofrendo uma mudança física, né, uma mudança química, que isso vai influenciar na fertilidade do solo. Então, só para vocês terem uma ideia, existem alguns locais que ficam extremamente férteis depois de um tempo em que ocorre essa movimentação, essa atividade vulcânica, onde faz uma renovação de nutrientes, né, vai revolver os nutrientes naquele local, né, vai formar novos compostos e ali vai tornar possível o solo fértil
para determinados cultivos. Então, nós temos aí a agricultura sendo beneficiada com essas informações do movimento das placas tectônicas. E também temos aí o turismo. Sim, como eu trouxe para vocês aí no nosso início da aula, aquela paisagem maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora da Cordilheira dos Andes, os vulcões e montanhas formados pelas placas tectônicas atraem, sim, turistas do mundo todo. Afinal de contas, o ser humano, ele tem medo, tem receio, mas também tem muita curiosidade de entender e aprecia muito a paisagem que se forma através do movimento dessas placas, seja ela formando um vulcão, seja ela formando uma verdadeira cordilheira, né, que é um conjunto de montanhas, ou seja ele formando, por exemplo, uma ilha. Existem atividades, né, que vão acontecer também no fundo dos oceanos, né, onde vai ter uma deposição de material depois de uma formação de vulcão e que, posteriormente, esse vulcão, quando ele fica inativo, vai formar ali uma ilha. Olha só que interessante como ocorre essa mudança no relevo, né, em relação o movimento das placas tectônicas. Mas também nós temos aí curiosidade sobre a cultura e as tradições, que vão sofrer influência dessa movimentação. A atividade tectônica moldou a paisagem da Terra, influenciando as culturas e as tradições de diversos povos. Histórias, lendas e crenças podem estar relacionadas a vulcões, terremotos e outros fenômenos geológicos. Como nós sabemos disso, professora? É porque existem também registros antropológicos, né? Existem registros bem antigos, né, do homem desde a era primitiva, onde ele retrata essa formação de vulcões, claro que através da língua dele, com o conhecimento que ele tinha da época, né, gente? Então, olha só quanta coisa interessante a gente viu relacionado ao estudo das tectônicas de placas e como ela influencia nas outras ciências, como ela vai influenciar no comportamento do ser humano e como ela vai atrair a gente para esse mundo fascinante que é o mundo da geologia, né? O geólogo, o geógrafo, você, pequeno cientista que está assistindo nós aí das ciências da natureza. Então, todos nós precisamos entender como ocorre esse movimento das tectônicas de placas para a gente poder aproveitar melhor, dependendo da sua profissão, da sua escolha, essas informações para a nossa vida, né, para o nosso convívio, acrescentando muito também para a nossa cultura e em alguns momentos também, tradições religiosas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, e fique com Deus até a próxima.